O que nos traz dor de viver com ele é a expectativa. É a maldita expectativa que a gente tem. E é ela que nos machuca. Se você tem um esposo dependente químico e você está sofrendo demais, se você tem um esposo dependente químico que não aguenta mais as recaídas dele, se você tem um esposo dependente químico, você ama esse homem demais e não sabe por que você continua nessa relação, você precisa continuar aqui assistindo esse vídeo que a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Eu sou Dani Barros e eu fui esposa de dependente químico por 18 anos. Então, se você não me segue, você começa a seguir aí no perfil, curte esse vídeo, né? Para você poder não perder mais nenhuma dica sobre esse assunto, né? E eu quero falar um pouquinho com vocês aqui, que eu tenho conversado com as minhas alunas, com pessoas que eu tenho acompanhado sobre essas questões. E às vezes eu fico aqui pensando, né? Por que eu vivi com um dependente químico? Porque, na verdade, eu fui atraída, né? Por essa problemática dele. Que na minha história de vida, na minha história pessoal, na minha infância, eu acabei me desenvolvendo como dependente emocional. E eu não sei se você sabe o que é, mas a dependência emocional é ser viciado em gente. E aí, por isso você se submete a qualquer coisa para se sentir escolhida por essa pessoa. E isso é uma coisa que acontece com muita gente. Existem pessoas dependente emocional com a família, dependente emocional com os filhos, dependente emocional de relacionamentos. E essa pessoa, ela acaba reproduzindo esse comportamento com chefes, com autoridades espirituais, com autoridades qualquer, e até com amizades, porque a pessoa fica tão limitada à necessidade de ser aceita, de ser escolhida, que ela se submete a qualquer coisa para ficar com essa pessoa, para se sentir valorizada. E o que acontece com essa pessoa dependente emocional? Essa pessoa está com a autoimagem distorcida. Ela é alguém que, por alguma questão pessoal, e aí você vai se identificando, porque eu vou contar um pouco de mim, mas você vai entender você também, acabou tendo uma ausência de pai, ausência de mãe, uma ausência mesmo com presença, muitas vezes, ou um trauma, ou uma questão de abandono que foi instalada numa criança que não tem filtro. A consciência de uma criança não tem filtro, e isso acabou se instalando de alguma maneira nessa pessoa. E aí, com o passar do tempo, aos 14, 15 anos, essa menina começa a necessitar de atenção de alguém que ela não sabe bem quem é. E aí, muitas vezes, ela procura alguém problemático para se relacionar. E isso acaba você se interessando só por amores difíceis. Você se vicia em adrenalina e dopamina para se relacionar com essas pessoas. E por isso que as pessoas dizem, né, que o amor ele tem o efeito da droga no cérebro. Então, o que eu quero trazer para você nesse momento é que você comece a refletir um pouco, né, que se você está casada com um dependente químico, pode acreditar que a sua história não deve ser diferente da minha. Só que a minha tinha uma coisa a meu favor, eu sempre busquei respostas para a minha vida. O porquê do porquê que tal pessoa fazia tal coisa. Então, essa minha mania de procurar demais as soluções me trouxe benefícios, mas ao mesmo tempo eu continuava no mesmo processo. Eu vou até colocar aqui para vocês um áudio de uma amiga que eu encontrei agora muitos anos depois. Era minha amiga de colégio, e eu até falei para vocês uma vez que eu fiquei tão mal por causa de uma questão como amizade, que eu chorava, eu gritava, né, na rua, e ela vai relatar para vocês o que eu tô falando. Eu pedi para ela, conta para mim o que você falou, porque eu nem me lembro mais como é que eu me comportei. E aí vocês vão ouvir como a minha dependência emocional estava ligada até a amizades. Escuta aí. Eu lembro dessa cena da briga, eu estava junto com vocês, eu lembro do desespero que você ficou, Dani. Dava dó, você ajoelhava, você chorava, você gritava, e eu ficava assim, não sabia o que fazer. Aquilo ficou na minha memória também, viu? Vocês saíram lá fora, ficaram falando, ela já ficou nervosa, te ignorando, aí vocês ficaram em grupinho, depois ela não queria saber, ela chorava também, e aí você chorava, não, ele não, eu não sei o que, gritava, não é assim, ele gritava, pelo amor de Deus, me perdoa. Foi aquela coisa traumática, né, que eu acho que não vale a pena nem eu ficar lembrando que você tem na sua lembrança, né, pelo rapaz ter te amparado e te tirado dali, porque você tava assim, fora de si. Eu fiquei
Com aquilo na cabeça por muitos anos, viu? Muitos anos. Eu ficava transtornada de ver o jeito que você ficou. Você pedia perdão, você implorava, você gritava. Era coisa de nossa, meu Deus. Pois é, Dani, a vida é assim. Você quer ajudar a pessoa, ela entendeu errado e assim foi, né? Ficou marcado. Então, vocês podem ver que olhando, né, pelo olhar dela, eu estava implorando, eu estava pedindo, né, a atenção dessa pessoa. A quem eu estava implorando? A uma pessoa? A uma amiga? Não. Eu estava implorando talvez a história, a minha mãe para me dar atenção, eu estava implorando para minha avó, o meu pai que eu não conheci, eu tive um pai avô que foi muito presente, a minha avó também, mas era assim uma distorção de pensamento que não se explica. E aí por isso nós começamos a nos relacionar com pessoas problemáticas, porque parece que a gente se identifica com a pessoa, então a gente quer salvar ela para ter ela pra gente. Que se de alguma maneira essa pessoa for se sentir salva, protegida, ela vai ficar com a gente por gratidão. Então isso faz com que você, como esposa, comece a se submeter a tudo que é condição e situação para poder viver o seu sonho de castelo adormecido que está aí na sua vida e você quer despertar esse sonho de qualquer maneira. Então, gente, o que acontece? Você, como esposa, você precisa entender o que você tem que fazer para viver com um dependente químico sem sofrer. Eu sei que você ama ele e você não quer deixar ele, porque você está viciada em receber qualquer coisa. E você está com muito medo de não conseguir se virar sozinha, não é assim? Aí você acha que não vai se virar tanto financeiramente, em alguns casos, né, como foi na minha vida. Você pode ter perdido a sua família. Aí você tem sonhos de futuro e que você não quer abrir mão. E tá tudo bem você não querer abrir mão, tá? Porque funciona assim, quando a gente é dependente emocional, a gente quer de qualquer jeito viver o sonho encantado de uma relação duradoura. Aquelas de novela, aquelas de filme de Natal de final de ano. Vocês já devem ter assistido alguma coisa desse tipo. E essas historinhas, vocês podem ver que elas são feitas para mulheres. Essas histórias de Natal, elas são bem típicas. É um roteiro bem parecido. Uma moça super independente financeiramente, resolvida ou que mora sozinha e que de repente não deu certo com alguns amores na vida, ela não quer saber de nenhuma relação, aí ela tá lá, né, na vida dela profissional super bem sucedida e tá fugindo da família. Olha só como é totalmente contraditória a nossa realidade. Uma pessoa desapegada de família, desapegada de relacionamento, ou teve um relacionamento e não deu certo, não deu um tchan, não deu uma química na vida dela, e ela vai lá passar o Natal nas montanhas. Ela vai passar o Natal num lugar cheio de neve, e aí nesse momento, de repente, ela conhece alguém na confusão, que dá uma briga entre os dois, um repudia o outro, e o cara é sempre um gato, e por um acaso tem uma filha. Ou ter um filho. Nossa, é o sonho encantado da nossa menina infantil. Ai, que lindo, coitado, é viúvo, né? Porque não querem ressaltar que uma mulher pode abandonar um homem com um filho, então a mulher morreu. Sempre é desse jeito, é viúva, ai meu Deus, é viúva, tal. Isso vai mexendo com o nosso coração. Eu tô te explicando tudo isso para você entender como é que é a nossa mente. Esses filmes são feitos para a mulher. A mulher é o maior índice de audiência desses filmes. No final das contas, esse casal vai vivendo algumas questões porque, por exemplo, ficaram num lugar juntos que não tinha como evitar, tinha uma geleira, caiu uma árvore na estrada, eles têm que ficar no mesmo chalé, na mesma casa, e de repente começam a se envolver, ou então estão na mesma cidade, no mesmo lugar, e eles começam a se envolver, e aquilo ali começa a virar uma emoção entre os dois, e aí de repente os dois estão apaixonados. E aí um ligando, né, pra amiga para contar que tá apaixonado e não sei o quê. E aí no final das contas dá um problema, ela vai embora, ou ele vai embora. E aí no final das contas ela se arrepende, volta, ou ele vai atrás dela e eles ficam juntos.
Isso é uma história feita para mulher. A gente adora esse tipo de sonho. É um sonho esse filme. Que você vai viver, encontrar alguém e vai ficar aquele conflito e no final das contas tudo fica bem. E aí você, como esposa de dependente químico, como mulher, eu não quero dizer que você não vai ser feliz na tua vida. Infelizmente, muitas vezes, quem tá nessa relação com esse homem, que não é um príncipe num cavalo branco, a tua realidade que você vive com um dependente químico que tá mais ausente do que presente, que precisa mais do seu dinheiro do que você poder contar com ele, aí você quer viver o sonho encantado da princesa. Então é assim, se você quer parar de sofrer vivendo com um dependente químico, você precisa entender algumas coisas que eu vou te falar. Você precisa começar a amenizar a dor, né? Porque a gente tem que prever uma dor. Então como é que a gente faz isso? Como é que você prevê uma dor? Você conhece de onde vem a dor. Você conhece o que você quer nessa relação, o que você não quer nessa relação, com quem que você está fora da droga, o que é a dependência química, como é o comportamento desse homem dentro da dependência química, como que é esse manipulador dentro da dependência química, para que você não tenha surpresas. Por quê? O que nos traz dor de viver com ele é a expectativa. É a maldita expectativa que a gente tem. E é ela que nos machuca. Só que se você escolheu viver com um homem dependente químico que está apaixonada por ele, porque ele fora da droga vale muito a pena, você tem que conhecer o que é ser esposa de dependente químico. E não viver o seu casamento, homem e mulher, que você teve com essa pessoa, que não tinha recaído quando você casou com ela, ou você não sabia que ele usava droga, e separar de quem é. Então, o relacionamento que você tem com esse homem como marido é uma coisa. O relacionamento que você tem como esposa de um dependente químico é outra. E o que é parar de sofrer? É antecipar a dor. É se preparar para aquilo que vai vir. É não criar expectativa em cima de algo que não vai acontecer. Eu vivi 18 anos com meu dependente, me separei porque chegou um ponto que não dava mais. Mas isso não quer dizer que tem que acontecer isso com você. Cada pessoa é uma pessoa, tá? E outra coisa, eu me separei porque eu não sabia do diagnóstico duplo até lá. Você agora já sabe. Se você me segue, se não segue, vai lá ver. Mas eu explico que todo dependente químico, antes de ser um dependente químico, tem um transtorno genético. Ou é bipolar, ou borderline, ou esquizofrenia, ou TDAH, ou autismo leve. Todos eles têm. E aí a gente se relaciona com essa pessoa inconsciente de tudo isso. Eu não sabia. Se eu soubesse, teria tratado isso e talvez a gente teria 50% de chance de dar certo, porque não é o caso da dependência química. Qualquer casal tem 50% de chance de dar certo. Só que, infelizmente, a gente tem um agravante maior. Então a gente acaba tendo mais complicação com esse relacionamento, porque tá cheio de problema devido às ausências dele, às dívidas que traz, a vergonha do que a família fala, do que as pessoas podem dizer, aqueles que não sabem a gente quer esconder. Então tudo isso é um problema. Então o que dá para fazer para viver com um dependente químico? Você precisa sofrer menos. Entenda, não dá para não ter sofrimento dentro de uma relação com um dependente químico. Dani, mas você promete que você ajuda esposas a parar de sofrer vivendo com ele ou não. Exato, porque o conhecimento liberta. Se você não ama ele, que se você conseguisse deixar ele, você já teria deixado, tá certo? Você ama ele. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aprender a lidar com um problema. Por exemplo, quem tem um filho com síndrome de Down é um sofrimento. A gente ama o filho, mas é um sofrimento. O que essa pessoa faz? Aprende a lidar com essa situação. Então é o tipo... É uma ironia, mas aceita que dói menos? Aceita que você é esposa de um dependente químico, aceita que isso implica em várias questões emocionais, aceita que isso vai te fazer sofrer em alguns momentos, aceita que isso vai fazer com que você fique sozinha em algumas festas que ele não esteja, para você receber o amor desse homem quando ele está fora da droga. É uma troca justa.
Só que para você sofrer menos dentro dessa relação, é melhor você saber sobre tudo que você precisa saber para amenizar o seu impacto e as suas expectativas. Porque, minha amiga, me desculpa, mas às vezes eu escuto algumas coisas, ou eu vejo que vocês queriam que eu chegasse aqui e falasse assim, gente, é o seguinte, tem um segredo. É só você falar isso pra ele, nunca mais ele vai usar droga. Ah, tem um remédio. Se você der isso pra ele, nunca mais ele vai usar droga. Ah, olha, se você passar ele com determinada pessoa, o psicólogo vai resolver o problema. A única solução para ele parar de usar droga é a mesma que a sua em relação a ele. Tratar a nível de identidade. O que é isso? É você olhar para os seus valores, olhar para os seus princípios, olhar para os seus sonhos, para aquilo tudo que você queria e que você não conseguiu realizar, identificar por que você não realizou, resolver o que tem que resolver para conseguir realizar, para você deixar de se frustrar e querer se anestesiar numa relação que às vezes até está te fazendo mal. O que faz ele parar de usar droga? Identificar a identidade dele, saber quem ele é, saber que ele tem um diagnóstico duplo, que é ter um transtorno, que é por isso que ele usa droga, que ele tem uma compulsão acentuada, uma ansiedade, por causa de um transtorno genético, que vai ser pro resto da vida, e ele vai ter que ter um tratamento, para depois ele começar a tomar medicação, tratar todas essas emoções dele, trabalhar a identidade desse homem, dessa autoimagem que está distorcida, achando que é um merda, que é um bosta, que não consegue nada na vida, para poder esse homem ser tratado. E aí, fora da droga, você conhecer o seu marido fora da droga e se relacionar com esse homem tal como ele é, e vocês terem uma relação adequada. Tá vendo como é longo o negócio? Não tem mágica, tem um método. Aí você, porque é evangélica como eu, por exemplo, fica imaginando que quanto mais jejum você fizer, quanto mais orar de madrugada, quanto mais a igreja fizer campanha, mais esse homem vai se libertar. Isso é uma mentira. Por quê? Porque Jesus só liberta aquele que realmente está aprisionado. Então, você passa ele por um processo de libertação, tira todos os demônios de vício que tem ali e fica o homem. Só que o homem ainda tem um transtorno, ele ainda tem um diagnóstico duplo. A compulsão é bioquímica, não é demônio, é físico. Aí ele não toma remédio, como é que faz? Não faz. Aí esse homem toma remédio, mas ele é um homem que já ficou viciado, tem um cérebro dopaminérgico, e esse cérebro dopaminérgico é reversível, tá? Não é irreversível. Todos nós somos, você que é dependente emocional, tem um cérebro dopaminérgico. Você é viciado em dopamina. Você gosta do prazer de esperar uma migalha de amor deles. Também é nosso vício. Aí se você não trabalha isso, e é possível trabalhar, porque você vai aprender a cair na real, a não criar grandes expectativas das coisas, a parar de ser criança nos seus sonhos e se tornar uma mulher nessa relação, e se relacionar com as coisas boas que ele tem. E fazer aquilo que precisa ser feito para que ele seja liberto, se ele quiser. E você escolhe ficar com um homem que quer ser liberto ou não. E se ele não quiser? Você quer continuar nessa relação? Se pergunte aí agora, ou escreve aí para mim nos comentários. Por que eu tô com ele? Porque eu quero que ele pare de usar droga e a gente seja feliz. Você acha que isso vai acontecer? Diante de tudo que eu tô te falando, tem 50% de chance dele parar de usar droga. E se ele não parar, você fica com ele mesmo assim? Você é capaz de amar o dependente químico nele? Que é um manipulador, que é um mentiroso? Porque se o seu sonho de relação com essa pessoa for uma relação padrão de fidelidade, de confiança, de que um conta tudo para o outro, de que não há engano, você não pode viver com um dependente químico. Eu vivi 18 anos com um dependente químico. O manipulador eu sabia que era um mentiroso, o meu marido não. Meu marido não. Meu marido era um cara que estava com preto no branco, era um contador, ele era direito. Ele procurava fazer as coisas certas, ele procurava servir a Deus. Só que quando ele estava no manipulador, aí era outros 500. Não tem esse negócio. Aí eu tinha que me virar. Então você tem que entender quem é o homem fora da droga, quem é a mulher em você, quem é a criança que está viajando na maionese dentro de você, querendo o sonho de Natal, o filme de Natal na sua vida. Cara, desculpa, mas você não tem um marido comum. Você tem um marido que você vai precisar se relacionar com ele fora da droga, quando ele estiver fora da droga e dentro dessa relação. Provavelmente você se relaciona com esse homem
dentro da droga e fora da droga do mesmo jeito. Quando ele tá fora da droga, você tá encanadíssima que ele vai recair, tendo taquicardia, tendo ansiedade na madrugada, sentindo algo, e quando na verdade o cara tá de boa, né? Ou então você vai se relacionar também com um dependente químico que vai mentir, que vai inventar um monte de coisa, e você tem que saber lidar com ele. Então, como que é a forma correta de viver com um dependente químico sem sofrer? Tendo conhecimento sobre a dependência química, tendo conhecimento sobre o manipulador da dependência química, aprendendo a separar esse homem fora da droga e entendendo que você está vivendo um sonho de princesa encantada, que isso não acontece em nenhum lugar a não ser nos filmes e nas novelas. Isso é feito para nos cativar. É marketing, para que a gente assista aquilo, porque é o nosso sonho de consumo. Mas acorda, mulher. Você é esposa de um dependente químico. Você precisa ter uma profissão. Você precisa ter prazer em outras coisas na vida, além de viver com esse homem, metade fora da droga e metade como dependente químico. Isso é muito importante para você. Senão você vai sofrer. A primeira coisa que tem que fazer é parar de ser criança. E aí, como é que você se previne? Como é que você aprende a amar sem depender? Que é isso que eu falei, você tem que aprender a sofrer menos. Sabe? Essa expectativa que você está tendo de viver com ele, de esperar a libertação, né? Deixa eu falar um pouco, voltar no assunto da libertação. Veja só, por que Deus não pode curar a dependência química? Porque a dependência química, ela não é uma doença física. Ela é um hábito instalado, um mau hábito instalado. Ela é um anestésico, ela é vício. Todo vício é anestésico. Você é viciada em chocolate? É anestésico. Você é viciada nessa relação? É anestésico. Quem come demais é anestesiada na comida. Se anestesia na comida. Ele usa droga para acalmar a mente. Ele bebe para acalmar a mente. Você está numa relação dessa para acalmar o seu passado e a sua frustração. Por isso você tem que aprender a amar sem depender, amar ele tal como ele é. Estar em relações, qualidade de presença, não criando uma expectativa sobre o outro, porque você mata o outro sufocado. E aí o que acontece? Imagine você, se tivesse com 200 quilos, pedindo a Deus para ele te curar da sua obesidade. Quem come? Isso é uma doença porque quebrou a torneirinha da dopamina na sua mente. E aí você come. Agora, o que é realmente a doença que não tem cura de um dependente químico? O transtorno genético. E é isso que tem que ser curado. Então, quando os médicos dizem que não tem cura, é por causa do transtorno por trás. E pode um psiquiatra, um psicólogo conversar aqui comigo. Eu tenho DSM-5 de transtornos, eu tenho o livro, eu li, eu não sou médica, mas eu li, eu não estou falando asneira, porque eu sei o que eu vivi e por tudo que eu lutei, porque eu queria salvar a minha relação, eu queria que ele parasse de usar droga, para que ele ficasse bem, eu amava aquele homem e eu queria que ele parasse para o bem dele e da minha família. Mas isso não aconteceu, por quê? Porque nunca tinha tratado o transtorno por trás. Fiz campanha de oração, passei por libertação, 4 anos de terapia e nada resolvia. Por quê? Porque o problema estava por trás disso. Então você precisa entender que ficar só em oração é uma expectativa frustrada e você vai culpar Deus por isso. Senhor, por que eu não tive a solução? A verdade liberta, e por que não está libertando meu marido? Que é livre-arbítrio. Você escolheu casar com ele, ele escolheu usar droga e é assim que funciona. Dani, então você está me dizendo que não tem solução? Não, eu estou te dizendo que se você ama esse homem, você precisa entender o caminho que você vai cruzar. Porque eu passei 18 anos consciente, tô bem, não tomo medicação, não tenho problema, porque valeu a pena viver com um homem que eu amava. Só que ele era um dependente químico. Só que para isso eu aprendi a lidar com a dependência química, a entender quando era do manipulador, quando tinha a rota de recaída, entender que eu era uma dependente emocional, que a questão não era só sobre ele, que eu só casei com ele porque eu era dependente emocional, porque se eu não fosse eu não teria me casado com ele, porque eu não ia querer um problema desse para eu resolver, porque eu quero mais chances de ter tempo de cuidar da minha vida, de fazer coisas para mim, de ter sucesso, do que ficar correndo atrás de alguém que vai ter que o tempo inteiro estar entre altos e baixos até que ele entenda.
Hoje eu não vou me relacionar com um dependente químico. Mas na época eu casei sem saber e eu falei, vou ajudar, vou lutar até quando não tiver mais chance. Porque eu amo e eu quero ser feliz com ele. Então se você quer ser feliz com esse marido, se você quer que as coisas funcionem, você vai ter que aprender isso. Não fica chateada porque eu tô te falando que, nossa, então não tem milagre. Nossa, então é mais difícil. É, minha amiga. Se você quer viver com essa relação, você tem que saber quem é o homem fora da droga, se ele te ama mesmo. Será que esse homem fora da droga se importa com você? O meu ainda tinha uma certa importância. O meu tinha princípios iguais aos meus, mas chegou um final da nossa história que eu não achei que ele se importava tanto. Não comprava briga por minha causa, não me justificava e não lutava por mim. Foi fácil separar. O dia que eu falei, acabou, ele aceitou de bate-pronto. Logo em seguida, com 6 meses, ele já estava com outra pessoa. Quem é que amava mais nessa relação? Era eu. Então, assim, será que você quer continuar se iludindo? É melhor? Tudo bem. Talvez o teu caso vai dar muito certo. Não, Dani, meu marido, quando tá fora da droga, ele é maravilhoso comigo. Ele me faz muito bem, ele se preocupa comigo. Perfeito, então vamos tentar tirar ele da droga, entendendo o diagnóstico duplo, entendendo quem é essa pessoa, se relacionar com o dependente químico da forma correta para ele não te roubar, para ele não te manipular, para ele não te machucar, para que ele se liberte de vez, tome a medicação correta do transtorno, tire o laudo lá do médico que ele precisa, para que ele possa viver uma relação saudável com você. E tá tudo bem. Só que até lá, você precisa se blindar nas emoções. Eu vejo que muita gente fala assim, né? Eu mato o dependente químico, eu mato um leão por dia. E tem esposas que falam, eu mato um leão por dia nessa vida. Não é fácil. Então, a gente tem que cuidar do leão. E não matar ele todo dia. Toda hora, você precisa querer cuidar do leão e não querer matar um leão por dia. E aí sim, é sofrer menos. Então, eu amo, quero ficar com esse homem, mas quero lutar por ele. Beleza, então vamos lutar com ferramentas. Vamos lutar para você não adoecer. Porque você já pensou se você viver com essa pessoa, que no teu caso pode ser que o homem não te valoriza, o homem não gosta de você. O homem fora da droga é um cavalo. É um homem ganancioso, ambicioso, interesseiro, que só quer saber dele. Você acha que esse homem te ama? E você quer continuar nessa ilusão? Que tal você ter chance de arrumar alguém que realmente te ama? Só que para isso você precisa querer enxergar. Ai não, Dani, eu quero que ele pare de usar droga, porque assim a gente vai ser feliz. Não vai, amiga. Porque o homem fora da droga, se ele não te valoriza, ele sem droga vai ser assim. E ele vai te trocar por outra. E aí, o que é melhor? Que você se prepare. Para quê? Bom, ele é um homem que vale a pena. Agora eu tô vendo o homem fora da droga e o homem dentro da droga. Vale a pena, eu vou lutar. Como eu, fiquei 18 anos casada. Pronto. Mas eu não sofri, eu não adoeci, eu saí dessa relação sem precisar de medicação, sem ter um câncer, sem ter nada. Sem viver tomando medicação para poder dormir. Você entende? Então quem é você nessa relação? Você quer ficar com um cara a qualquer custo, mesmo que no final das contas ele não pare de usar droga, mesmo que você desenvolva um câncer, mesmo que daqui 20 anos você esteja sem condições nenhuma, aí você morre e ele arruma outra em 2 tempos. Então assim, se você quer viver com um dependente químico, eu posso te ajudar a ficar com ele com saúde, você vai se conhecer, você vai conhecer esse homem, vai conseguir ajudá-lo a se identificar, a trabalhar a identidade dele, a cuidar do transtorno que tem por trás e ficar bem com ele. Agora, isso vai demorar, não é em 2 semanas. Eu tenho as minhas coaches, as minhas alunas que passam comigo e elas me ligam às vezes frustradas. Com 2 meses de tratamento já tá achando que o cara vai ouvir ela. Eu falei, não vai. Primeiro você precisa se tratar, blindar a sua emoção, tá preparada para os nãos que ele vai te dizer, para a forma de te tratar mal, para a resistência que ele vai ter porque você tá no caminho dele de usar droga, porque você vai começar a implicar com coisas que antes você não implicava, porque você quer que eu amo você, mas não aceito o que você faz. Então você precisa decidir a ser feliz, sabe, a parar de sofrer não só por hoje, mas por toda a sua vida. E por toda a sua vida pode ser vivendo com ele, mas desperta. Você precisa despertar para quem você é, despertar para quem ele é e despertar para o que é um dependente químico e assumir que você é esposa de um dependente químico. Não para os outros, para você mesma. O que é isso?
Vai ter momentos que eu vou ficar sozinha. Vai ter momentos que eu vou em festas e ele não vai. Vai ter momentos que eu vou ter que sair do serviço para resolver o problema dele. Pode perder emprego porque ele é um dependente químico, mas eu amo ele. Entendeu? Aí você fala, Dani, você tá sendo muito dura comigo. Não, eu tô te ajudando a parar de sofrer vivendo com ele. E existem técnicas para isso. Conhecimento te liberta. Mas você precisa querer saber. Você tá com medo de saber e perder ele. Eu te pergunto, você quer, depois de 20 anos, perceber que esse homem não te amava? Não é melhor você descobrir se ele te ama agora? E você viver essa vida mais saudável e até conquistar esse homem fora da droga? Do que você ficar aí o tempo todo só apagando incêndio? Nas cinzas, vivendo a dor. Você tem valor. Quem me segue sabe. Você é um diamante na tua vida. Você precisa cuidar da sua vida financeira, cuidar dos seus sonhos. Qual é o seu sonho, mulher? Você tem? Escreve aí pra mim nos comentários. Você tem sonho pessoal fora dele? Além dele parar de usar droga, que eu sei que é o seu maior sonho. Qual é a sua realidade? O que você quer pra você? Você quer ter um negócio próprio? Você quer trabalhar e ter uma grana para fazer algumas viagens? Não é melhor você chorar lá em Paraty do que você ficar chorando aí na tua casa sozinha? Enquanto ele vai usar droga, você vai para Paraty? Você tem dinheiro para fazer isso? Você tem coragem de fazer isso? Não, porque você não está curada. Você não está tratada. Então, assumir ser esposa de dependente químico é você conseguir, quando ele sai para usar droga, você ir fazer qualquer outra coisa sem se sentir culpada e sem ficar pensando só nele. Você vai ficar triste, claro. Pô, a gente tem um marido normal, digamos, que não tem dependência química. O cara viaja, a gente fica deprê, porque a gente quer o marido perto. Só que se você tá sendo a mãe dele, salvando ele o tempo todo, e ele estiver se relacionando com uma mãe, talvez essa sua relação vai te trazer muitas doenças emocionais. Você vai ficar muito doente fisicamente, psicologicamente. Daqui 20 anos você vai estar acabada e vai ver que talvez não valeu a pena. Então é melhor você estar nessa relação curada, preparada, sabendo quem você é, cuidando do que precisa em relação a ele, sabendo o que fazer com as recaídas, com a abstinência, como internar ele, como não internar, o que fazer, qual médico procurar, do que você ficar nessa condição de ilusão, só orando para quem sabe, talvez o poder superior te liberte disso. Vamos cuidar do leão em vez de matar um leão por dia? Vamos viver feliz não só por hoje, mas por toda a vida? Vamos ficar saudável não só por hoje, mas por toda a vida? É isso que você tem que fazer. Então, minha amiga, ser dependente emocional é estar cega sobre as suas próprias dores, é ser alienada de si mesmo e se entregar a qualquer maltrato por uma migalha de atenção. Você acha que você merece isso mesmo? Eu não estou dizendo para você deixar ele. Não tenha medo de perder esse homem, mas você precisa saber lidar com ele. Se você não souber lidar com ele, você vai sofrer e vai adoecer. A única chance dessa relação não te matar, não te dar mais sofrimento, é você aprender a lidar com você, com ele, com a dependência química e com tudo que envolve vocês dois. Você entende? Então, cuida de você. Se você não assistiu outros vídeos meus, vai entender, vai assistir lá. Não tenha medo de assistir tudo sobre o que eu tô te falando, porque eu não vou te dar o sonho e nem os filmes de Natal. Mas eu vou te dar saúde emocional, saúde mental e ferramentas para você gerenciar suas emoções e ter uma blindagem. Você vai ser desperta sobre si mesmo. Isso é ser feliz. Felicidade não é não ter dor. Felicidade é saber que tem dor e de onde vem essa dor para tratar. Porque a vida não é um mar de rosas. Uma vez eu ouvi assim: a felicidade não existe. A vida é feita apenas de momentos felizes. Eu fiquei puta da vida. Porque eu sempre achei que o amor ia dar felicidade. Mas não dá, não. A liberdade emocional e a consciência, o conhecimento é que dá felicidade. Porque você não entra em fria, você sabe qual é a real. Você é feliz com aquele momento porque aquilo é real e verdadeiro. Você não sonha uma coisa que não é verdade. Então, se desculpe eu ser tão
franca com você, mas é que eu vejo que vocês estão procurando pessoas que tragam ilusão para vocês. E vocês precisam não adoecer, porque uma coisa é certa: vocês vão passar o tempo e vão adoecer, vão tomar medicação e vão culpar ele. A culpa não é dele, a culpa é tua, que não aprendeu a parar de sofrer vivendo dentro dessa relação. Entende? Então, amiga, se cuida. Fênix, olha para você. Você tem valor. Você tem força para cuidar de você, para amar sem depender. Mas você precisa de conhecimento sobre você e sobre ele. E ter coragem de encarar essa verdade para não perder tanto tempo na sua vida. Porque se essa relação valer a pena, você vai parar de sofrer vivendo com um dependente químico, se curar e ainda ajudá-lo nisso. Mas se essa relação não vale a pena por causa do homem fora da droga, se liberta antes disso. Porque a questão não é a dependência química. A questão é o caráter desse homem que vive com você e que não te ama. Então ele não te ama porque ele é um dependente químico. O homem fora da droga é que não te ama. E não o homem que é dependente químico. Entendeu? Então faça a escolha certa para a sua vida. Ver é ser livre. Conhecimento liberta. Dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, tá bom? Então, se você não me segue, segue lá, começa a seguir para não perder nenhum vídeo, curte esse vídeo e compartilha com outra pessoa que precisa ouvir isso, tá bom? A gente se vê por aqui.